que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia! Terça-feira, 7 de janeiro, estamos de volta! Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Pois é, você que se liga na Melodia, obrigado pelo carinho da audiência. Hoje é dia do leitor, 7 de janeiro. Hoje também é dia da liberdade de culto. No primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos está escrito: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E também no artigo 2 podemos ler que todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer outra condição. Tá aí, liberdade de culto, dia 7 de janeiro. Recebo amanhã desta terça-feira o pastor Silvio Rocha. Bom dia, pastor Silvio. Bom dia, pastor Jaelson, bom dia aos queridos ouvintes, né, o pastor José Barbosa, né, os que nos acompanham aí pela Rádio Melodia, também que nos acompanham pelo Facebook. Um bom dia para você, vamos juntinhos aqui até meio-dia, tratando desse assunto muito importante para a nossa vida. Conosco também o pastor José Barbosa, metodista wesleyana. Bom dia, pastor. Bom dia e voltei, né? Voltei para dizer que tive um final de ano abençoado. Minha filha, meu genro, minha neta que mora lá em Portugal estiveram conosco até no Natal e foi maravilhoso, né? E saber que uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? Saudações rubro-negras para todo mundo e também, né, para todos aqueles que gostam do esporte. Esporte é vida também, né? Mas a melhor vida que temos para este ano é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E deixar aqui um pequeno provérbio que eu aprendi quando estava lá no mundo, hein? O importante na vida é saber como ser e por que que é. Um abraço aí para todos. Um abração o pastor lá da nossa igreja Esperança, Paulo Henrique é gente boa, pastor Edson da Quadrangular, um abração, saúde aí, pastorzão, Deus te abençoe. Pastor Edson, que saudade, há quanto tempo, né? Não tá nem falando. Pois é. Um abraço, pastor Edson, melhora, saúde e paz, importante, né? Vamos então iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Eu pedi ao pastor José Barbosa que apresente este debate ao Senhor. Pai, é com muita alegria que nós iniciamos a nossa caminhada aqui na Melodia, após muitos anos abençoando e sendo abençoado por essa rádio. Estamos aqui, Senhor, com muita alegria, juntamente com o pastor Silvio, este varão de Deus, que nós respeitamos e amamos também. Amém. Gilaelson no comando do debate e em outras atividades também na nossa rádio. Que a nossa rádio continua sendo um veículo de comunicação pautada na palavra de Deus. Amém. Em muitas programações evangelísticas, de esclarecimentos teológicos. Enfim, Senhor, abençoa a nossa prefeita. Sim, e todos os vereadores, todos os órgãos públicos da nossa cidade estejam debaixo da orientação do Teu Espírito e que possamos ter um ano de vitória. Quando nós falamos um ano de vitória, nós estamos convocando também as lutas.
não há vitória sem luta, mas se elas vierem, que possamos em Cristo sermos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Amém. E aí, você tem planos para 2025? Quais os seus sonhos para este ano novo? O que você gostaria de fazer e espera para realizar esse ano que está apenas começando? Vamos discutir agora no Debate Melodia? Debate Melodia. Muito bem, vamos começar aqui, pastor Silvio. O script começa aqui. Quais são os seus projetos ainda não concretizados? Eu fiz uma observação aqui essa semana. As pessoas têm um costume de falar, eu tenho projetos. Mas quando você vai ver, não tem projeto nenhum. A pessoa tem uma vontade, ela tem um desejo, ela tem uma ideia na cabeça. Mas projeto, a ideia esboçada, o passo a passo, a ideia organizada, ela não tem. Só que isso virou uma espécie de jargão, né? Eu tenho um projeto. Projeto, quando você fala projeto, você vem logo em mente uma ideia esboçada, um plano bem feito, né? Então, acho que esse também pode ser um grande problema, porque as pessoas dizem ter projetos quando não tem. E às vezes a ideia que ela tem, o desejo que ela tem, precisaria de fato de um projeto organizado para ela conquistar, né? Então, eu queria começar por aqui, pastor Silvio. Às vezes a pessoa só fica no campo do desejo, mas ela não dá o passo para se organizar, né? Verdade. E a gente falou da última vez, né, semana passada, sobre procrastinar. Inclusive, durante a semana, após o debate, o YouTube enviou um vídeo para mim de Elon Musk falando sobre as principais razões, né, e motivos que levam o homem a realmente não prosseguir, não vencer na vida. E inclusive ele põe como cabeça de lista a procrastinação. Mas eu fiquei pensando sobre isso, né, sobre projetos, sobre planos, porque nós temos planos muito variados, né? Um tem um plano pequeno, outro tem um plano grande, né? Tem alguns planos que a ótica da própria pessoa é um projeto inacessível, né? Certamente não será fácil alcançá-lo. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que nesse caminhar, a gente precisa já vivenciando o que nós estamos sonhando e projetando. Alguns colegas sabem que eu ainda divido a minha tarefa de missionário, o ministro do Evangelho, sacerdote, com atividade também secular na área de cobertura, de telhado. E o que acontece? Eu tenho uma cobertura para fazer minha mesmo, da minha garagem, da minha casa, né? Essa casa que eu adquiri em um residencial. Então eu estava pensando, eu tenho uma mão de obra já, que eu mesmo faço, né? Mas aí tem o material, né? O custo material. Talvez a pessoa diga, olha, está meio caminho andado, mas é um desafio. É um desafio porque eu conversava com um amigo ontem, né, que já vai fazer a cobertura dele no residencial que ele mora, e ele me convidou para fazer isso. E eu fiquei conversando com ele, eu falei, olha, eu estou pensando em comprar o material aos poucos. Aí quando eu tiver ajuntado tudo, aí pronto, eu meto mão na obra e faço. Então a gente precisa trabalhar emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, né, pastor José Barbosa? Pastor Gilaelson, querido ouvinte. E essa é a parte que eu acho que mais nós temos dificuldade, enfrentamos dificuldades, né? Mas se cremos, eu lembro da minha mãe que ela falou, eu vou sair do aluguel. E o que ela fez? Ela chegou em casa certo dia com a fechadura da porta. Aí o meu pai perguntou, o que é isso? É a fechadura da porta da minha casa, eu já comprei.
Então eu aprendi isso com ela, né? A gente precisa já começar a materializar o nosso sonho. Não ficar somente no papel, mas construir isso no nosso íntimo. Emocionalmente, você já começa a se sentir dono de um bem, de um imóvel, de uma propriedade, ou daquele sonho já realizado, né? Conta a história que um doido, um louco, né? Lá no hospício, com a tampa de panela, né? Primeiramente ele falou com um colega doido também que ele queria comprar um carro, né? Mas o colega doido falou assim, mas quando você comprar, você me leva nesse carro? Eu levo, sim. Passado alguns dias, tá ele com a tampa da panela, né? Fazendo de carro aquilo ali, né? Aí eu falei, o que é isso? É meu carro. É o carro que eu falei que eu ia comprar, né? Sobe aí. Ele, não, isso tem carro, né? Ele falou, desce. Até no mundo dos doidos, rapaz. Há desejo no íntimo para construir um sonho, construir um projeto. A gente precisa emocionalmente, psicologicamente, né? E materialmente também já começando a construir isso. Compra a fechadura da casa, né? Compra o material aos poucos e um dia o sonho será realizado. Muito bem. 11 horas e 19 minutos na Melodia. E aí, Pastor Barbosa, muita gente assim com aquele com aquele sentimento de frustração, porque passou 2024 e aquilo que ela projetou para 2024 não aconteceu, né? E aí, por outro lado, vem as reclamações, a murmuração. Para alguns é a frustração, o desânimo, né? Por que lutar esse ano se eu lutei o ano inteiro em 2024 e não veio o que eu queria? Vamos falar também da vontade de Deus para as nossas vidas. Pastor Barbosa. Olha, eu gostei muito da explanação do meu amigo Silvio. É claro que agora deu uma abertura para entrar no campo espiritual também, né? Ele focou muito bem em uma área material que, sem foco, a sua mamãe comprou a fechadura. Aí ela pressionou o marido. Se a minha mulher já está com a ferramenta com o produto de acabamento, eu tenho que pelo menos começar. Eu tenho que pelo menos começar. Pela fundação, então, né? Houve uma pressão aí. Mas eu quero voltar ao ano de 2024. Não vai adiantar muita coisa, muitas pessoas que estão nos ouvindo começar a idealizar, ou como o nosso companheiro Gilaelcio disse aí, de desejos, né? Para este ano, se ficou mal resolvido em 2024. Tem muitas coisas que a gente esquece que foram mal resolvidas no passado e já quer partir para novos desafios sem resolver o que aconteceu no passado. Olha só. Aí, quando ele começa a assumir novos compromissos, aquilo que não foi bem resolvido no passado vem também para cobrar, apresentar a conta. A conta vai chegar também em 2024. Primeira coisa, você que passou o ano todo em guerra com teu irmão, em guerra com teu parente, em guerra com teu vizinho, em inimizade dentro da igreja, e embora, poxa, eu não posso ir na igreja, então eu não posso nem me envolver, que a pessoa que eu conheço lá é muito forte na igreja, eu que vou levar prejuízo, porque a corda vai arrebentar na mão do mais fraco. Não interessa. Se nós lemos aqui agora há pouco, eu, o pastor Silvio, né? Nós aqui estudamos junto aqui, trocando essas ideias gostosas de Bíblia, nós entendemos que o passo tem que ser dado. Se você sai para uma guerra, eu que fui militar sei disso, sai para uma guerra, primeiro verifique se o adversário é muito forte. Se o adversário é muito forte, não adianta mandar bala nele ou mandar espada nele. Manda um mensageiro trazendo um tratado de paz. Então,
Se você não tem condições de olhar aquela pessoa que te ofendeu, ou naquela pessoa que você ofendeu, traga um mediador. Uma pessoa de confiança, uma pessoa de Deus, para ser o mediador nessa confusão, nessa intriga, nessa briga, nessa guerra, nessa mágoa, nessa raiz de amargura. Então, por quê? Quantas coisas você começa a fazer e não termina? Quantas coisas? Isso começa a partir do mundo espiritual. No início de 2024, esse ano eu quero ser cheio do Espírito Santo. O que você fez efetivamente para ser cheio do Espírito Santo? Você que está me ouvindo aí, pensa em 3 coisas que o Espírito Santo te usou segundo aquilo que você prometeu a Deus de realizar efetivamente de 2024. Hein? Aí eu pergunto, você não fez paz com alguém, já está entrando fragilizado. Por quê? A guerra não acabou. Você está em guerra, e a guerra, ela traz cansaço, ela traz problemas espirituais, ela traz fisicamente, espiritualmente, grandes prejuízos. Então, se você não conseguiu resolver problemas que têm que ser resolvidos, como é que você vai entrar o ano dizendo que sou mais que vencedor? Não tem como. Não tem como. Então, veja bem. Primeira coisa, o pastor Silvio já comentou, focar. Nós temos que focar. Focar naquilo que ficou para trás em 24, ele só ficou para trás, mas está lá. Ou está aí. Ou vai estar lá na frente. Não resolveu. Então começa a ver prioridade na tua vida. Na mamãe de Silvio, a prioridade era uma casa. A prioridade era uma casa. Então, o foco é na prioridade, né? Eu comentava com o Gilaelson, né, que eu estava fazendo uma coisa, tudo direitinho, a minha esposa me chamou para fazer a outra, aí eu esqueci celular, esqueci carregador e tal, e por pouco eu não esquecia a água para fazer um chá lá, ligado lá no fogo. Por pouco, né? Aí você acha que o homem só tem um foco. Eu só tenho um foco. Ainda diz que o homem é caçador. A gente não é caçador de confusão, mas aqui que a gente foca, a gente procura chegar até o final. Se vai dar certo ou não, a gente tem um foco. Então, é preciso focalizar, priorizar a vida. E persistir ainda neste ano, Silvio Gilael e ouvinte, né? Que persistir nesse ano algumas coisas que não resolvemos no ano passado, que são prioridade. Agora, supérfluos, vai aparecer toda hora que a maioria dos desejos nossos são supérfluos. Pode ver aí. Eu saí após o culto com a minha esposa com dinheiro bem contadinho, olha, bem contadinho, para a semana. E vamos ver que nós não tínhamos ido na praça, ainda que, aliás, ficou muito bonita, a praça ali, Tranqueiro Neves e tal. Quando nós estávamos passando perto de um sanduíche, não vou dizer o nome, mas que ela gostando, ela olhou assim e deu água na boca. E naquele momento era um supérfluo, porque nós tínhamos lanche em casa. Um lanche. Mas aquele sanduíche, rapaz. E nós compramos sanduíche. Hoje a minha esposa, e aí? Você tem 20 reais aí? Eu tenho. Mas não falei não, mas deu vontade de falar, poxa, é aquele sanduba que nós comemos todo domingo. Mas um supérfluo normalmente são desejos. Agora, a prioridade vai além do desejo. Temos que realizar efetivamente. Muito bem, gente. 11 horas e 27 minutos. Mas é a questão da frustração, hein, pastor Silvio? Porque a frustração ela acaba por desanimar. Todos nós se encontramos nesse estado diante de novos sonhos.
E aí pode ser que a pessoa comece o ano, de fato, totalmente desanimada em relação a alguns sonhos ou alguns objetivos que ela ainda tem por acontecer. Mas eu queria insistir nessa questão da vontade de Deus para as nossas vidas, nossos sonhos em confronto com a vontade de Deus. É verdade, não é fácil porque a depender do sonho, digamos que requer recursos financeiros, materiais que estão bem distantes da sua condição, da sua possibilidade. Nós precisamos sempre entender que a fé deve mover o nosso coração para nossos projetos, para nossos sonhos, porque aquele que dispõe de todos os recursos, ora, Salomão ele recebeu o projeto do templo praticamente com todo o material já pronto, o material guardado, o material já pronto por seu pai Davi, que providenciou tudo para ele. Mas há pessoas que vão começar seus sonhos, seus projetos sem nada. Não tem nada, tem a motivação no íntimo coração. É claro que se você já dispõe de todos os recursos, né, financeiros, materiais para a realização desse sonho, fica mais fácil, mas mesmo assim tem pessoas que acabam não fazendo, procrastinando por muitas outras razões, mas nós temos sempre esse desafio contínuo, né, de nunca nos deixar ser tomado pela procrastinação, né, deixar para depois, para amanhã e não fazendo. Eu quando eu penso assim em Noé, cumprindo aquele projeto da arca, eu penso ele tranquilamente, passo a passo, comprando a madeira, providenciando a madeira, e me parece que ele levou 100 anos, né? Foi isso para construir, e eu creio que foi até providencial, 120. Divinamente, 120, né? Providencial a fim de que desse tempo para muita gente se converter. Né? Então, se a gente pensa do ponto de vista espiritual, porque eu trabalhei aqui a questão emocional, material e tudo, e o pastor José Barbosa entrou nessa questão também espiritual, que é muito importante. A gente tem um texto, inclusive, até para refletir, que é Lucas 14, que Jesus, aqui o contexto, Jesus está falando da abnegação, né? Ele está falando aqui que se a gente não aborrecer a nós mesmos, né? Não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo, porque esse projeto de servir a Deus, esse projeto de caminhar com Deus, de repente você já fez ele aí e já escreveu, eu vou ler a Bíblia num ano, né? Eu vou começar a ler agora, reservou uma área da sua casa, lá um quartinho, falou, aqui será o meu refúgio, né, diário, semanal, para que eu me dedicar, me debruçar em cima da escritura, para ler, para estudar, para conhecer mais. E você sabe como é que isso é, né? Tem pessoas que sofreram muito, né, para chegar onde chegou hoje. Às vezes a pessoa olha para a condição financeira, para o poder aquisitivo daquela pessoa e pensa que tudo chegou da noite para o dia. Não, pessoas que se ralaram muito, não nasceu em berço de ouro. Lembro de uma jovem que ela conseguiu passar num concurso público, com um salário muito bom e tal, mas foram anos e anos de muito estudo, de muito sacrifício. Ela conta, inclusive, que teve um período que ela, só para resumir tudo, né? Ela trabalhava durante o dia e à noite ela lavava a calcinha. No outro dia já amanhecia, já estava seca, ela usava a mesma, ficou mais de meses com uma única calcinha. Imagine aquele que diga, né, da lâmina de barbear que ele comprou e proporciona 30, 40 barbas e ele passou um ano com aquilo ali. Imagine as dificuldades que nós fôssemos enumerar e pautar aqui, cada um passou para conseguir. Então, a vida é feita de muita luta, de muito empreendimento, força, vigor. E Jesus fala isso, né? Então, para você servir a Deus, para caminhar com Deus, existe também um preço para pagar, né? E não é fácil. Então, é você aborrecer o maior desejo por qualquer afeição natural.
É isso que ele está dizendo aqui. Aborrecer é isso aí, né? Significa submeter tudo completamente, até mesmo a própria vida, a própria pessoa, num compromisso total a Cristo. Então nada pode dividir você do compromisso de servir a Deus. Então, esse é um passo importante. Contudo, né, precisamos entender que Deus deve ser a prioridade na nossa vida. Caso você tenha disposto como projeto de vida servir a Deus com mais compromisso, com mais responsabilidade, com mais dedicação, né? Então pense nisso, é muito importante. Muito bem, 11h33, faz assim, nós vamos ao intervalo, já já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate Melodia de hoje. 10 minutos, torcida brasileira, estamos no jogo. A dengue cresceu em campo, a zika e chikungunya são sempre um perigo, é hora de ir pra cima deles. Olha o vaso de planta juntando água na entrada da área. E esse pneu velho aí, secou, guardou, fecha a tampa da caixa d'água, limpa a calha, troca a água do totó. Vira a garrafa, que bela jogada. E atenção, acabou. Em 10 minutinhos por semana, seu time resolve essa parada. Coloque sua família no ataque. No Mix Mateus, a economia relaxa com você. Aqui tem ofertas para você curtir suas férias sem preocupações, com preços baixos de verdade. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. A Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. No Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Feijão carioca caldão 1 kg 4,99. Água sanitária clorito 1 litro 1,39. Filé de peito de frango congelado quilo 18,95. Ofertas válidas até 12 de janeiro. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Debate Melodia. Muito bem, 11h37, voltamos. Hoje estamos falando como nos tornarmos mais efetivos em 2025, né? A efetividade fala de ação, fala
né, de ser assertivo, fala de se comprometer, fala, enfim, são várias as nuances que a gente pode passar por aí. Mas eu queria falar sobre isso mesmo, pastor Zé. Às vezes a gente fica ali só no desejo, sonhando, né? Quando eu era criança, tinha um rapaz na igreja que falava que o sonho dele era ir para os Estados Unidos fazer missão. Foi isso que Deus tinha colocado no coração dele. Mas ele não se preocupou em conhecer missões, ele não se preocupou em tirar passaporte, ele não se preocupou em fazer um curso de uma outra língua. Ele ficou ali no sonho. Hoje envelheceu e continua com o sonho. Mas e aí? Vai gostar de dormir assim lá na China, né? Você está sonhando direto, não? Veja bem, a questão não é ter só sonhos. Tem sonhos que são de Deus. Que todos têm sonhos. Dormindo, que eu quero dizer. A interpretação dos sonhos que vem de Deus. A interpretação. Tem sonho até do inimigo também. Eu já tive sonho com o inimigo. Eu fazendo coisa errada. Isso não é de Deus, não é isso, senhor? Não é de Deus. De Deus não é. Então, veja bem, eu fico olhando certos comentários, né, sobre sonhos. Mas vamos falar dos quadros efetivos. Você chega assim, a firma tem um efetivo de 1.000 funcionários. E o quadro efetivo é aqueles que garante o crescimento dessa firma, sim ou não? É o quadro efetivo. Vamos trazer para a igreja. Eu quero entrar na área espiritual sempre. Na igreja, o pastor Silvio é pastor de igreja, o Vila Elcio, eu também. Embora jubilado, eu continuo tendo meus rebanhos por aí. Sim, sem sombra de dúvida. Então, na igreja, num patamar de 300, 200 membros, você tem um quadro efetivo, que não são os 300. Às vezes é muito menos, talvez 50 pessoas. Aquele quadro efetivo que está ali para o que der e vier. A igreja crescendo, a igreja decrescendo, a igreja com finança boa, com finanças ruins, ali está o quadro efetivo, que não deixa a peteca cair de jeito nenhum. Né? Muitas das vezes a nossa falta de efetividade, a gente vai ser sempre reserva. E o reserva que não tem sonho de crescimento, ele vai ser uma eterna reserva. Vai ser uma eterna reserva. Né? Então, eu sempre cobrei dos meus filhos estudar. E todos os meus filhos formaram. Eu tenho uma filha que eu soube que ela não tinha terminado o básico, o fundamental 2, que eles falam, né? E tinha trancado a matrícula num determinado colégio. Aí eu fiquei sabendo, liguei para ela, estou sabendo que você não está estudando não, você já estava nessa conversa, né? E ela já casada. E aí? E nós vamos para conversar seriamente, viu? Seriamente. Prepare, estou indo aí amanhã. De tarde ela ligou para mim, reabrir a vaga lá na escola, amanhã eu vou para aula. Então não preciso de ir amanhã, não. Pronto. É formado, todas as vezes são formadas. Toda vez que vinha uma vontade de não ser efetiva e não ser perseverante, eu chegava junto. Não chegava como pastor, chegava como pai. E às vezes os pais também, mesmo na área espiritual, na área material, na área acadêmica, tem que ser os maiores incentivadores para os filhos. Como nós mais velhos dentro da igreja, sermos os maiores incentivadores dos mais jovens. Embora há uma compreensão assim, os jovens de hoje são mais sábios do que nós. Há controvérsia. Eles aprenderam muito na área tecnológica,
Mas na área espiritual, na área de vida, na área de conhecer o pulo do gato, são os mais velhos. Tem muito janeiro, né? Os mais velhos. Vocês lembram do filho do neto da Nabucodonosor? E o que Daniel fala para ele? Olha, você conheceu o teu pai, o que Deus fez na vida do teu pai, do teu avô, e você não deu nem, ligança para isso. E vai morrer hoje. Pronto. E vai morrer hoje. Então a efetividade é daqueles que entenderam, estudaram e botaram em prática. Temos que botar em prática aquilo que nós idealizamos. Se não botar em prática, vai ficar no papel ou na mente. E no papel ou na mente nunca você vai conseguir alcançar. Né? Eu sonhei em ser militar. Quando eu chego lá para fazer exame, já olharam para botar numa régua aqui para saber da minha altura. Um falou assim, isso aí não passa não. Eu ouvi falar. Mas o meu sonho era ser militar. Meu sonho era ser militar. E Deus acho que sabia desse sonho, porque ele mexeu lá a sua mãozinha para ir entrar no exército. Aí perguntaram, alguém sabe fazer um serviço que precisava fazer lá? Eu falei, eu sei. E fui lá e fiz. E o camarada, quando viu que eu fiz, ficou melhor que o profissional que ia lá fazer. Vamos segurar esse camarada na companhia de serviço. Tinha a companhia de serviço. E na hora lá, erraram lá e botaram eu na primeira companhia, que não era de serviço. Para ser fuzileiro mesmo. Então o que aconteceu? E eu peguei time. A minha prova foi a melhor prova. Os meus exercícios eram os melhores exercícios. Cheguei a cabo. E naquilo ali cheguei a participar do S2, que é o serviço secreto do Exército. Tudo sonhos. Tudo sonhos. Bom, eu não cheguei a coronel, no mínimo, porque eu deixei o foco de ser um grande profissional do Exército. Aí eu perdi o caminho. Perdi o caminho, fui perdendo, e muita gente na igreja que está focado perde o caminho. No dia que eu fui consagrado a pastor, eu já sabia que ia ser missionário numa terra longínqua. Isso no Rio de Janeiro. Quando eu falar assim, você vai, José de Oliveira Barbosa, campo missionário da Bahia, eu fiquei na alegria que eu sabia que era um campo missionário. Quando eu saí de lá, veio vários colegas, amigos meus, lamentando a minha sorte. Zé, você vai para a Bahia, estou aqui preocupado contigo, você vai para a Bahia, rapaz. E lá é isso, e lá é aquilo. Chegou, é verdade, demônio lá, eles ficam brigando para chegar em você. Eles querem chegar, cada um querer chegar primeiro. Eu fui arriando o pneu, fui arriando. Mensagem para desanimar do propósito que Deus tinha na minha vida. De repente o Espírito de Deus entra na minha mente, sabe o que eu falei? Vocês têm que ter medo, tem que ter pena dos demônios que estão lá, tem que ter pena da miséria que tem lá. Eu não vou para a Bahia para ter medo de demônio, de macumbeiro, de nada não. Eu vou lá para mostrar Jesus. Para mostrar Jesus. Muitas das vezes você tem um plano, você começa com efetivo, começa focado e vem alguém trazer notícia ruim, igual o amigo Pedrão de Jesus. Tenha pena de ti mesmo, não vai não. O menino chegou para ele, pastor, olha para me passar no vestibular, eu vou orar. Não é que você está estudando para o vestibular? Não, então não vou orar não. Aí você não passa, você vai falar, poxa, nem a oração do pastor ajudou. Ainda vai botar a culpa em mim ainda. Então, se tem alguma coisa para efetivar na sua vida hoje, é o foco. Conheça e procura conhecer a Deus. É Ele que está no seu passado, no seu presente e no seu futuro. Muito bem. 11 horas mais 46 minutos. Tem gente que usa a técnica de
enumerar os sonhos, né, as ideias como metas para o ano que se inicia, pastor Silvio. Mas assim, eu queria perguntar o seguinte: e se eu descobrir que o meu sonho está sendo rejeitado por Deus? Porque ele está fora do propósito de Deus, está fora da vontade. E aí? Eu vou continuar com essa determinação? Eu vou insistir? Alguns na Bíblia insistiram e se deram mal, né? Porque quando Deus manifesta a sua vontade e a gente tenta ir contra, vai dar problema na certa, né? Verdade, né? O Paulo, quando ele teve esse momento, ele foi confrontado, as palavras do próprio Senhor foram o seguinte, né? Dura coisa é recaltares com os anguilhões, né? Recaltares com os anguilhões. Ele estava num caminho totalmente contrário aos propósitos de Deus. Então isso pode acontecer conosco. A gente talvez está fazendo o trabalho muito bem intencionado, né? Aquelas boas intenções e tudo, mas não é o da vontade de Deus. A gente vai encontrar nas cartas, nas epístolas, um momento, eu não me lembro qual delas, que Paulo disse que o Espírito Santo impediu de que ele fosse para determinado lugar, que pregasse ali o Evangelho. Imagine que lugares que Deus não tem ainda o projeto para ali, o plano ainda para ser pregado o Evangelho ali. Às vezes me pego pensando que aconteceu, que Jesus não falou nada para Herodes, manteve-se calado o tempo todo, um ímpio que era Herodes, que poderia ser evangelizado ali, uma palavra, a gente consegue construir ali uma palavra de amor de Jesus para com Pilatos, né, que estava julgando ele, né? Ver Jesus até pregando para ele, né, e conscientizando ele da verdade. No entanto, não houve êxito ali, né? Mas Herodes, por que não foi dito nada? Por que não foi falado nada? Porque há lugares onde o Evangelho não é pregado naquele momento. Porque simplesmente Deus não quer, e às vezes a gente está fazendo uma coisa que nós queremos, mas Deus não quer. E Paulo quebrou a cara, né? O apóstolo Paulo, ele quebrou a cara com aquele propósito dele, que ele estava fazendo, entendendo que aquela seita dos nazarenos era contrário ao propósito de Yahvé, do Elion, do Deus Altíssimo, até que ele realmente caiu na real. E foi feio. Foi feio. Eu digo o seguinte, se você tem um chamado de Deus para fazer determinada missão, é aquela missão. E não fuja dela, não. Eu visitei uma jovem há alguns anos atrás, uma jovem não, que já é uma senhora, né? De mais de 60 anos. E ela, naquela cadeira de roda, ela disse para mim: pastor, eu desobedeci a Deus. Eu sabia do chamado e do que Deus tinha falado comigo, o que era para mim fazer, e eu desviei do propósito de Deus. Então, certo dia, em viagem com algumas colegas, amigas, a gente ia para um show, esse carro virou. De todas que ali estavam naquele veículo, só eu fiquei nessa situação, nessa cadeira de roda. E quando eu recebi a notícia que eu não voltaria a andar mais, eu já recebi ciente de que Deus estava trazendo sobre mim um castigo, né, um juízo sobre a minha vida. Então não devemos andar contra o propósito de Deus, contra os planos de Deus. Porque dura coisa é recalcares contra os anguilhões. Acho que é essa a expressão que eu usava. Então, nós que temos como objetivo servir a Deus, e se você tem planos e projetos nesse sentido aí, eu quero falar para você sobre o tomar a cruz. Quando Jesus disse que quem quer vir após ele, que tome a sua cruz. Cada um tome a sua cruz, aqueles que querem vir após ele. Porque são duas coisas, uma é tomar a cruz e outra é ir após Cristo. Então o que ele está dizendo? Que nós devemos seguir o exemplo dele, do próprio Senhor, que se deu inteiramente, né? Abriu mão dos seus projetos pessoais, abriu mão de construir uma família,
era um carpinteiro. Teve aquele momento que foi dar início, parou a carpintaria. Não foi mais fazer nenhum trabalho, a não ser o que era proposto pelo projeto e plano, que já estava determinado, estabelecido. Mas vê que depois de algum momento, depois da morte e ascensão, e antes da ascensão do Senhor, Pedro resolve voltar a pescar. E o Senhor vai lá ter com ele lá naquele mar e mostrar para ele que não. E repete o milagre, né, da pesca maravilhosa lá no início do trabalho. Repete lá e fala, lança a rede à direita do barco. Quando ele lança, que ele puxa aquele tanto de peixe, ele é o Senhor. João logo reconheceu, é o Senhor. E ele, sanguíneo como é, pulou logo na água e foi ao encontro do Senhor. E diz o texto que estava desnudo. Mas ele voltou a fazer o que não era para fazer. O propósito de Deus na vida dele era ir adiante do povo de Deus, para guiá-los no caminho da verdade, da justiça. Jesus chega até confrontá-lo, depois tu me ama, Pedro. Naquela mesma circunstância, episódio. Aí o Senhor redireciona ele a esse propósito. Se você se perdeu, ano 2024 foi-se embora, todos os anos atrás foram-se embora. Agora é necessário que você se redirecionar, fugiu outra palavra, ao verdadeiro propósito de Deus. Que Deus tem para você, para a sua caminhada missionária, para a sua caminhada ministerial. Quando nós vemos essa palavra aqui de Jesus falando para os que ali estavam presentes, a multidão, de abnegação, ele fala, toma a sua cruz, quem quiser vir após mim tem que tomar a sua cruz. Então, precisamos seguir o exemplo dele. Paulo, ele falou bem assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a gente precisa adotar essa prática, essa política de ser imitador de Cristo, consagrar-se absolutamente. Olha, não em rebelião contra Roma, como alguns imaginavam, inclusive fundou até o partido o grupo dos Zelotes, Os Zelotes era a mão armada mesmo, guerreavam, para matar mesmo. Dizem até que a expressão tome a sua cruz, Jesus toma de empréstimo dos Zelotes. Os Zelotes realmente morriam na cruz porque era oposição a Roma, oposição ao imperador, que ali subjugava Israel. Mas a causa de Jesus é outra, Muito bem. É outra para a nossa vida. Que você pense nisso, nesse novo ano, e que Deus abençoe a sua caminhada de fé com o Senhor. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, pastor Barbosa, de pessoas que resistiram à vontade de Deus. Um deles é Jonas, Deus está mandando Jonas ir para Nínive, ele pega o sentido contrário, Pega o navio no sentido contrário. E aí deu no que deu, foi engolido por um peixe, viveu um grande peixe, viveu ali dias muito angustiados, porque resolveu fazer contra a vontade de Deus. Nós temos também um outro exemplo, são alguns exemplos, o caso do rei Ezequias, Deus mandou um recado para ele dizendo que os dias dele tinham chegado, e ele insistiu, Deus deu mais 15 anos para ele, e foram os piores 15 anos da sua vida. E olha que Ezequias foi um dos melhores reis de Israel. Ele promoveu ali em Judá uma reforma espiritual, uma reforma social muito boa, mas os 15 anos foram uma desgraça na vida dele. Ainda nasceu Manassés ainda. Ele não colocou a casa dele em ordem, que Deus tinha mandado colocar. Ele teve 15 anos para fazer isso, não fez. Nesse período de acho que 3 anos depois, nasceu o Manassés, que obrigatoriamente teve que ser rei com 12 anos de idade. E tudo que tudo que Ezequias fez, Manassés desfez. A Bíblia diz que Manassés matou tanta gente inocente que as ruas de Jerusalém se alagaram de sangue. Olha para você ver que história trágica, Enfim, o pastor Silvio também já citou o caso de Saulo, de Paulo. Agora, pastor Barbosa, eu acho que é fundamental o cristão, ele vive por fé e ele deve viver dentro da vontade de Deus. Sonhar sonhos que Deus não está presente é complicado,
É muito complicado. Agora, é claro que nós falamos de personagens bíblicos, mas vamos trazer para os nossos personagens de hoje. Quantos que começaram bem e mudaram de direção? Homens de Deus, estou falando de homens de Deus, né? Quantos de nós, como eu, quantos tropeços tivemos e tivemos que recondicionar, como diria aqui o Silvio, para a gente se manter em pé. Então, o conselho que eu dou para nós, é o que Paulo diz: não que eu já tenha chegado, mas prossigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vontade de Deus para as nossas vidas. Então, pedir sempre discernimento, porque a vontade nossa sempre vai ser melhor para o nosso físico que a vontade de Deus. Que a gente gosta do nosso bel prazer, do nosso bem-estar. E nem sempre a vontade de Deus está olhando isso, está olhando lá na frente o nosso futuro, que diz que Deus enxugará dos nossos olhos as lágrimas. Então, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós temos uma meta. É claro, se você quer ser engenheiro, médico, continue. Mas a principal meta é chegar até Jesus. Seja no arrebatamento ou seja na ressurreição dos mortos. E que esse ano de 2025 nós tenhamos foco na nossa vida espiritual, na santificação, o amor ao próximo e muita fé para conseguirmos a vitória. É isso. Pastor Israel, só corrigindo aqui, dura coisa é recalcitrar contra os anguilhões. É uma frase bíblica que significa que é inútil e doloroso resistir à vontade de Deus. Amém. Amém. Muito bem, gente, eu quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor José Barbosa, também ao pastor Silvio, que colaboraram conosco. E obrigado você pela audiência, Melodia. Vem aí, Rádio Fé, nosso amigo Léo Pereira chegando. E o nosso debate fica assim, ó. Amanhã, quarta-feira, 8 de janeiro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Quando você decide doar órgãos,